Anguirunguera, Baixa Papemé, Baixa Papecô, espero que todos vocês estejam bem. Olha eu aqui do nada aparecendo ao vivo. Eu me empolguei, estava ao vivo num outro canal que eu tenho. Falei, por que não também entrar aqui e fazer algumas coisas ao vivo aqui? Para quem estiver aí disposto, vamos entrando aí. Vamos comentando de Kenya, Munheendia, Hawa, Nyanmungeta, Abe Guaranime. Vou deixar um pouquinho aqui a música rolando até o pessoal entrar um pouco. Daqui a pouco já vem aqui ao vivo pra gente fazer algumas coisas bacanas aqui na nossa live de Guarani. Oi, minha balomita. Anguirunguera, Baixa Papemé, Baixa Papecô, espero que todos estejam bem. Entram aí nos chats aí, vamos comentando aí, já vai curtindo. Vamos curtindo pra gente ter bastante coisa legal aqui. Porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre traduções, vamos traduzir algumas coisas de Guarani aqui, né? Eu vou tentar achar aqui alguma coisa legal pra gente traduzir aqui. Já vou abrir, já vou aparecer pra vocês aqui. Só deixa eu... Foi do nada essa decisão, falei, deixa eu entrar aqui ao vivo. Eu queria que vocês falassem se o áudio está bom, se está legal, vão comentando aí. E já já aparecemos. Tô vendo aqui sobre Mombe-Uguaú. Mombe-Uguaú em Guarani. Hoje nós vamos ver sobre Mombe-Uguaú. Vamos ver aqui as coisas bacanas aqui para nós. Então, muito legal. Vamos entrando. Eba, já tem gente comentando. Deixa eu responder aqui. O áudio está bom. Olha que chique. Que bom. Eu vou voltar novamente muito forte com as lives. Eu parei por muito tempo devido à internet estar ruim. Mas vamos ver aqui o que vamos fazer. Muito legal. Eu vou aparecer aqui para vocês, cumprimentar e já volto novamente aqui. A música não está sobrepondo aí, não, né? Vão curtindo e comentando, vão falando de onde vocês são. Estão contentes com a nossa aula de Guarani? Anguirunguera, Baixa Papemé, Baixa Papecô. Espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a esta live. E de repente decidi abrir aqui a live, né? Vou até baixar um pouquinho aqui, não sei se o áudio tá cortando. Eu estava fazendo uma live, tem um outro canal onde eu falo sobre este instrumento aqui, que é a clarinete. E eu estava lá ao vivo com o pessoal, falei, por que não também aproveitar e fazer aqui com eles também já ao vivo aqui, esta aula também. Eu levantei aqui um pouquinho meu microfone, de olho ali para que não saia. Já quero aqui ver aqui o comentário de Ermelinda Queiroz, meu sonho. Até colocou um coração em número 100. Muito obrigado pelo seu comentário. Deixa eu ver se a música parece que tá um pouco alta aqui, né? Vou aumentar aqui um pouquinho só para me ouvir. Aqui eles também já... não, tá ótima.
Vanderlei de Curitiba, o áudio está bom. Olha que honra, de Curitiba, hein? Já estive aí em Curitiba. Deus preparou, eu fui para Curitiba filmar o casamento de irmãozinho. Cidade muito linda, Curitiba é lindíssima. Se eu pudesse, eu viveria aí. Gosto muito de Curitiba. Muito linda mesmo, cidade limpa. Vale a pena para quem quer conhecer. Eu fui em vários locais lá de passeios, né? Aqueles parques, tem um parque lá que tem algo bem legal lá, parece que é uma cachoeira de cima. Não lembro muito bem agora o nome do parque. Lembro se era... Agora não lembro o nome, mas é muito lindo. E não é longe, né? Pertinho daqui onde eu moro, mais ou menos 5, 6 horas de viagens. Muito bem, hoje eu vou trazer aqui algumas coisas de mitos do Guarani. Em Guarani nós temos a mitologia Guarani, que existem 7 personagens, acho que é 7 personagens, digamos assim, que são filhos de Taú e Queraná. Taú é um espírito mau e se apaixonou por Queraná, que é a filha de Marangatu. Queraná, a tradução de Queraná seria dormilona, né? Então assim, ela dormia muito, até dá uma reflexão de quem dorme não vigia, né? Então esse espírito mau, que era o Taú, se transformou num moço muito lindo, conta a ideia do Guarani, né? Eu tô contando essa história pra gente entrar dentro do mito, desses mitos, e traduzir o que a gente pode usar desses mitos aqui. Vamos fazer tudo ao vivo, escrevendo já daqui a pouco. Vão entrando aí, comentando. Olha que legal, o Vanderlei falou que é da congregação. Ô, meu irmão, a paz de Deus então, viu? Hoje em dia já falo a minha religião também, e a gente não pode ter orgulho de nada, né? Mas eu sou feliz, né, por servir a Deus também na congregação cristã, por estar servindo, né, tendo o Senhor Jesus, nosso Deus, né, como nosso pastor. E isso é muito importante. De Amambai, em Amambai, Daniel Lopes de Amambai, em Amambai mora minha tia. É uma tia chamada Miriam que mora em Amambai. Nunca fui em Amambai. Já passei até Tacuru. Conhece Tacuru, Daniel? Me responde aqui nos chats aqui se você conhece Tacuru. Tacuru, Mundo Novo, Iguatemi, todas essas cidadezinhas eu já passei. Fui até em... Como chama ali aquela cidade? Itaquiraí. Até Itaquiraí, sentido Mato Grosso, eu já fui. Até Itaquiraí. Muito linda. Itaquiraí, cidadezinha muito bonita também. Porque eu sou paraguaio, mas quando eu vim direto pra cá, pra Jundiaí, pra São Paulo, né? Então conheço pouco as regiões aí. Amambai, essa região nunca fui. Eu lembro que quando eu era criança, nós morávamos numa fronteira. Se você conhecer aí, você que é de Amambai, um lugar chamado Sulina. Não sei se você conhece. Se você conhecer, comenta aí pra nós depois. Bom, voltando lá à nossa história de Taú e Queraná. Taú e Queraná Queraná era a filha de Marangatu. Marangatu em Guarani quer dizer santo. Era filha de santo, então. Quer dizer, era uma deusa, digamos. E esse Taú se transformou num moço muito bonito e raptou ela. Então eles foram amaldiçoados e eles tiveram 7 filhos, segundo conta a história. E esses filhos são os mitos que nós vamos ver aqui. Vamos ver se existem esses mesmos mitos no Brasil ou não. Daniel falou que conhece todas as cidades, olha que legal. Então, eu tenho um irmão meu, filho que é só filho do meu pai, que ele mora em... Como chama aquela cidade lá que é perto de... Nossa, como fugiu da minha cabeça o nome da cidade? É perto de Villa Igatimi, lá no Paraguai. Agora eu não lembro o nome dessa cidade. Ele falou que já foi em Sulina. Olha que legal. Nós morávamos na Estância Pacová. Não sei se você já ouviu falar dessa estância. A Estância Pacová, que era do Dr. Zacarias, do lado do Paraguai. Paranaense, que legal, Carlos. Paraná, qual a sua cidade? Eu fui a Paraná, eu passo quando vou ao Paraguai, passo por Paraná, né? Mas em Paraná, o mais longe que eu fui talvez seja Curitiba ou até Guaíra, né? Foz do Iguaçu. Caaguaçu, olha só, Caaguaçu. Não vai poder assistir, que pena, mas depois você assiste. Caaguaçu, já estive em Caaguaçu. Uma única vez. E a outra vez eu passei aí quando estava indo para Assunção, a ver meu pai enfermo em Assunção. Caaguaçu também é uma cidade muito legal. Campo Grande, em Campo Grande mora um tio meu. Tenho vontade de ir até Campo Grande, porque assim, a família da minha mãe é brasileira, só que ela
foi para o Paraguai e ficou lá. Nós nascemos lá, nos criamos lá e por isso até que eu acho que eu tenho um pouquinho da fala português, né? Mas em Campo Grande mora um tio meu que é irmão da minha mãe. E o meu tio Samuel. Inclusive, se um dia você ver esse vídeo, tio Samuel, aqui é o Júlio, teu sobrinho. Deus abençoe você também, tá? Que legal. Bom, então, voltando lá sobre a história de Itaú e Queraná, eles tiveram 7 filhos e esses filhos são algumas histórias que nós vamos ver aqui. Eu pretendo fazer todas as 7, então assim a live não vai ter hora para acabar. Vocês podem ir entrando aí, não vou nem corrigir os erros, nada. Eu queria que vocês escrevessem para mim algumas coisas em Guarani do que vocês já aprenderam, que vocês estão aprendendo a falar, tudo mais. Eu quero também dizer aqui que eu dou aulas particulares hoje, se você tiver interesse, depois você me chama no WhatsApp. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp aqui para vocês, vou deixar escrito aqui mesmo, aqui no celular. Aí vocês me chamam porque eu estou fazendo aulas particulares online, então como se fosse uma live aqui, mas a gente participa da lousa digital, tudo, e eu tiro mais as suas dúvidas, tudo mais. O meu WhatsApp é 11 991 31 6414. Se você sentir também de doar alguma coisa pra gente, alguns centavos, qualquer coisinha que puder doar, esse número também é Pix. Aí se você pedir deixar um Pix, R$1, 50 centavos, 10 centavos, só para nos ajudar aqui, vai ser muito bem-vindo também. E compartilhar, aproveita e compartilha essa live junto com seus amigos, tudo mais. E, bom, a gente já está bem conhecido. O Everton falou aqui de Caaguaçu, vi que entrou ao vivo e dei uma passada aqui. Pena que não vou poder ficar assistindo. Depois vejo. Deus abençoe. Amém, Everton. Moro em Campo Grande. O Eduardo falou. Eduardo ainda. Todos esses municípios que você mencionou e faz divisa com o Paraguai estão no Mato Grosso do Sul. Isso mesmo, tudo Mato Grosso do Sul. Loanda, nasceu em Loanda, Paraná. Ah, que legal, não conheço Loanda. Eu passei por Peabiru, passei por Cascavel quando eu estive para Assunção, mas faz tempo. 2018 acho que foi isso. Bom, então eu vou tentar copiar aqui o que vamos falar primeiramente sobre Mombe-Uguaú. O que significa Mombe-Uguaú? Já vamos ver aqui já. Já vou abrir aqui a lousa, tá? Só vou posicionar aqui primeiro, pra gente não ficar depois com... Como que eu posso dizer assim? Inclusive eu vou mudar aqui para a aula de Guarani, que é mais fácil. Aí vocês vão entrando aí, vão comentando, vão deixando... Deixa eu voltar de novo. Entrei errado. Agora sim, no Guarani. Eu tenho aqui a minha lousa e eu divido ela com dois tipos de formas, né? Então, depois também, para quem quiser, vocês me pedem no WhatsApp, adiciona meu WhatsApp aí. Para quem quiser, eu vou mandar em PDF todas essas, como que eu posso dizer para vocês? Todas essas partes que vamos fazer aqui. Desculpem de eu estar assim enroscado aqui em falar, né? Quem mais mandou? Isa Bispo. Olá, professor de São Paulo. Obrigada pelo seu trabalho. Deus abençoe. Amém. Só de ouvir que Deus abençoe é muito gostoso, né? De São Paulo, olha só, temos bastante pessoas. Paraguai, São Paulo. Vamos entrando aí. Eu só vou terminar aqui rapidinho para a gente já começar a fazer as nossas aulas. O que vocês estão achando do projeto de Guarani? Agora eu estou mais contente, mais firme, porque a minha internet está melhor, consegui arrumar tudo direitinho, arrumar um cenário legal. Tinha dado problema na minha placa, porque para transmitir, né, ao vivo assim, eu tenho a minha câmera que eu trabalho com isso profissionalmente. Então tem a câmera de vídeo, só que aí precisava de alguns recursos, alguns acessórios, né, tipo cabo, microfone tinha dado problemas, tantas coisas, e aí é tanta correria do dia que não deu. Mas eu não posso deixar vocês são os meus, digamos assim, os meus grandes amigos aqui, com quem eu aprendo também todos os dias. Agora então vamos lá para ver o que vamos falar hoje. Já estou quase... Opa, copiou errado aqui, espera aí um pouquinho. Copiou certo não?
Eu só tô copiando e colando aqui para não ter que vir ao vivo aqui fazer tudo isso, tá bom, gente? Já vamos começar em seguida. Angaitema nhenhe pergunta. Deixa eu entrar aqui, vamos ver se agora... Não vai, por que não vai? Bom. Ver se agora vai. Tô tentando aqui até ir. Só tenham paciência comigo que daqui a pouco vai aqui. Vamos ver aqui então. Aquele lá não quis ir, então vamos ver isso aqui. Copiar aqui direto. Em algum lugar tem que ir, né? Ah, agora foi. Olha só, tava querendo me pregar peças, né, seu... Então vamos lá, eu já vou quase abrir aqui, já vou esperar mais um pouco, né, pra entrar mais pessoas, pra abrir a tela aqui pra gente já começar a fazer sobre Mombe-Ugua'u. Hoje vamos falar sobre Mombe-Ugua'u. E é o mito. Só que nós vamos, como que eu posso dizer pra vocês? Traduzir as palavras que temos aqui para o nosso dia a dia, assim, que podemos empregar essas palavras. Eu achei muito interessante fazer sobre isso. Vou colocar aqui em cima o que é. Ok, talvez se as palavras aparecerem muito pequenas, aí vocês falam se tá muito pequena, se tá grande, algo assim. Eu tô virado de lado aqui. Tive um problema um tempo atrás, se vocês verem aqui, meu cabelo meio ralo assim, aqui. Acho que foi alguns estresses que me deixou sem cabelo. Muito bem. Nyanyi pergunta mal peixe no... Nyanyi pergunta Shangirunguera. Deixa eu ver aqui como é que tá, se vai... Eu vou só baixar um pouquinho mais a música para não atrapalhar vocês também. Deixa eu ver aqui. Ah, tá certinho. Beleza, já estamos aqui na lousa. E vamos começar, né? Me dê aí o ok se dá pra ver direitinho, se dá pra ver certinho aqui na lousa ou não, se tá muito pequena a letra, se tem que aumentar. Falem aí pra mim se tem que aumentar ou não. Tô olhando aqui os chats que mandaram. O áudio tá bom. Vamos lá, já temos 10 pessoas. Olha, uma sala de aula já, hein? Olha que maravilha. Vamos lá. Eu queria só que vocês falassem pra mim se a lousa está bem assim, se dá pra ver bem, se dá pra enxergar daí ou não. Eu acho que quase que não dá pra enxergar, né? Tá muito pequenininho aqui. Eu vou aumentar aqui. E a gente vai lendo aos poucos assim. Porque tá muito pequena essa letra, meu Deus. Bom, vamos fazer assim, ó. Deixa eu organizar direitinho aqui. Aí, primeiramente, vamos falar sobre mito. O que é mito? Mito em Guarani nós traduziríamos como Mombe-Ugua'u. Vou colocar aqui Mombe-Ugua'u. Tudo junto assim, Mombe-Ugua'u. O que seria Mombe-Ugua'u? Mombe-U é contar, conto, contar. Igua'u é tipo, só que não. Conto, só que não. Tipo, esse Igua'u seria... como que eu posso explicar numa palavra? Agora eu não vou conseguir achar uma palavra para dizer sobre isso, que são tantas palavras em português que a gente até se confunde. Mas Igua'u seria... que não é real, tipo... de mentira. Então, conto de mentira. Igua'u seria de mentira. Seria mais isso. Deixa eu ver como é que tá a lousa aqui, se tá aparecendo. Tá. Vamos ver. O Igua'u, então, seria um conto de mentira. Algo que conta, mas que não é verdade. Tipo uma fábula, um mito. Né? Acho que mito seria uma fábula, algo assim. Mito, talvez em português eles dão também um outro sentido para mito, né? Não sei se é isso mesmo. Acho que aqui encaixaria até mais como fábula. E voltando, vamos entender o que é então o Mombe-Ugua'u aqui. Aqui fala exatamente em Guarani, a gente vai ler e daqui a gente já vai apreciar algumas coisas. Deixa eu ver se aumentar aqui as letras, ele dá mais, deixa maior, 300. Vou aumentar para 500 aqui. Queria que vocês me falassem se a letra está muito pequena, grande. Acho que agora dá para ver melhor.
Então eu vou só subir mais aqui, organizar assim para a gente ler, depois a gente vai fazendo direitinho. Agora eu acho que vai dar certo, né? Deixa eu ver aqui só. E tá tampando. Tá certinho aqui. Então é isso mesmo. Então vamos lá. Mombe'u-Gua'u. Então Mombe'u-Gua'u. Aqui a gente tá falando em Guarani, né? Então Mombe'u-Gua'u. Verde. Mombe'u-Gua'u, então seria o mito. Caraí-Nhe'eme. Quando fala Caraí-Nhe'eme, Caraí, os indígenas, os índios se referem aos brancos. Então seria na língua dos brancos, Caraí-Nhe'eme, Caraí, eles chamam os brancos, né? Mito seria mito. Mombe'u-Gua'u, então na língua que não são dos índios, quer dizer mito. Ha'epetem Mombe'u tera Jehaipu Rembiapô. Olha só, Ha'epetem, então aqui ele colocou entre parênteses, né? Então Mombe'u-Gua'u, Ha'epetem Nhemombe'u tera Jehaipu Rembiapô. Nhe'eporahaipure Rereguá. Então temos que ler até aqui, até a vírgula. Depois a gente vai voltar falando mais pausadamente sobre isso. Então aqui. Mombe'u-Gua'u, Caraí-Nhe'eme, Ha'epetem, Mombe'u tera Jehaipu Rembiapô, Nhe'eporahaipure Rereguá. O que está falando aqui? Vamos tentar interpretar. Mombe'u-Gua'u, então o mito, Ha'e. Ha'e neste caso é. Então Mombe'u-Gua'u, Ha'e, o mito é Petein um ou uma, um conto. Nhemombe'u quer dizer conto, um caso, um conto, algo que se conta. Tera Jehaipu Rembiapô. Um conto, ou esse tera seria ou. Tera ou Jehaipu, algo escrito, algo que foi escrito. Jehaipu como se fosse tipo uma descrição. Jehaipu seria isso, algo que foi descrito, que foi contado através de escrito, que foi relatado escrito. Então Jehaipu é isso. Quando alguém fala assim, Jehaipu, então vai falar algo que foi escrito. Deixa eu só ver aqui os chats, eu tenho costume de estar olhando para baixo. O Eduardo Carlos ainda me elogiou, estou contente pelo seu elogio. Você é um excelente professor, adoro suas armas. Obrigado pelo elogio, fico feliz. Aí fala assim, Rembiapô, acho que ele quis falar aulas, né? Aí saiu armas, acho que é isso. Rereguá. Então, voltando aqui, Mombe'u-Gua'u, vocês sabem que já é mito. Eu nem vou traduzir isso aqui, aí vou pedir para vocês irem anotando. Mombe'u-Gua'u, mito. Ha'epetem é um, ou aqui no caso seria um, Petem um. Nhemombe'u, Nhemombe'u é conto, algo contado, conto. Tera, esse tera é ou Jehaipu Rembiapô. Jehaipu Rembiapô Nhe'eporahaipure Rereguá. Então esse Nhe'eporahaipure é bem longo, né? Nhe'eporahaipure seria Nhe'eporá é palavra bonita, Haipure é escrita. Então Nhe'eporá pode ser também poesia. Eu uso também Nhe'epotu, Nhe'eporá, então contou sobre a história de Dom Pedro, por exemplo. Alguém escreveu sobre Dom Pedro, é um Jehaipu Rembiapô Nhe'eporá Jehaipure Rereguá. Rereguá é próprio dessa escrita, desse... Aqui como se fosse uma biografia, talvez, né? Então seria isso. Onyemombe'uva Onyeha'ahanwa Ombohovai Umimbae Inyiputum. Então aqui já ficou bem mais difícil, né? Até para mim está sendo um pouco difícil de compreender, mas vamos tentar compreender. Porque às vezes, dependendo da forma em que se escreve o Guarani, a gente tem que associar o que está falando ou ler a frase inteira para poder voltar aqui e entender por que este verbo, essa palavra está aqui no meio, para vocês verem como é bem complexo assim, digamos. Então aqui, Onyemombe'uva Onyeha'ahanwa, Onyemombe'uva Onyeha'ahanwa, que se conta, então, aqui traduzindo literalmente, o mito, Mombe'u-Gua'u, ou seja, na língua do branco, né, do homem branco, seria mito. Ha'epetem é um caso contado, uma história contada ou algo escrito
com palavras bonitas, sobre palavras bonitas, ou sobre poesia, sobre fábula, sobre história. Não tem aquelas fábulas que a gente ouve que tem a moral no final? Então, mais ou menos isso. Onyemumbe uba onyeha ahanwa, que se conta para que se esforce. Ombohovai uminyiputum, onyeha ahanwa, ombohovai umimbae inyiputum. Então, que se conta para que haja, para que se esforcem a responder ou a contrapor aquelas coisas que são que não são claras. Inyiputum, só para vocês verem aqui, Onyemumbeu quer dizer Onyemumbeu é que se conta, Onyemumbeu o que se conta, né? Onyeha é esforçar-se, Hanwa é para, Umbohovai é contestar, para contestar, ou para, tipo, ter ciência também pode ser, né? Mais pessoas entrando aqui, Aguedje por da classe, Angaro regalar, Kurimishimi. Aguedje deve haver Pix, eu quero agradecer aqui um amigo, digamos um amigo, um interlocutor que tem nos apoiado aqui no Pix. Muito obrigado por ter entrado aqui, feito o Pix para nós. Aqui está como Askot Brovlovski. Nossa, difícil de pronunciar. Então tá assim, Askot Brovlovski. Eu vou até colocar aqui na live o nome dele aqui, porque vale a pena, porque tem nos ajudado, né? Então, agradecimento. Eu vou criar ainda aquela live que quando vocês fazem uma doação pra gente, aparece o nome de vocês lá na live, assim, um estouro assim, e aparece o nome. Então, ele Askot, tá assim, Brovlovski. Como que pronuncia? Aqui, então tá assim, ó. Parece meio polonês, né? Aqui, Flovski, acho que é assim. Então, quero agradecer muito a esse usuário, a esse nome que tem contribuído aqui com nós com o Pix. Muito obrigado pela sua contribuição, fico muito feliz. E seja bem-vindo ao canal. Deus possa te recompensar em dobro ou em triplo tudo que você está aqui nos ajudando, que realmente nos ajuda bastante. Vamos continuando aqui. Todos que se sentirem de compartilhar, eu vou aqui mencionando o nome de vocês aqui e agradecendo vocês ao vivo, tá bom? Bom, voltamos aqui novamente, onde fala assim sobre o Mimba e Iniputum. Quando eu falo Iniputum, Iniputum quer dizer escuro, que está escuro, que não tem clareza, que está escuro, então não tem clareza. Então, para que serve o mito? Para a gente contrapor algo que está, por exemplo, que não tem clareza, então, tipo, seria isso também, né? Rup1 é algo que, Rup1 é tipo, Rup quer dizer fundo e fofo, como se fosse mole, como que eu posso dizer para você? Sabe aquela areia movediça? Seria como se fosse isso, então Rup1 seria isso. Odirrecha-anha, odikwaporaanva. Odirrecha-an é que não se vê e que não se vê bem e não se conhece bem. Então, odikwaporaanva quer dizer que não se conhece bem. Então, aqui, Odirrecha-anva, que quer dizer aqui, Odirrecha-anva é que não se vê, ha e odikwaporaanva, e que não se conhece muito bem. Jepemo o peixa, e mesmo assim, Jepemo o peixa, retá ou guaroviava. E mesmo assim, muitos acreditam. Então, o que quer dizer? Que mito, aqui ele está explicando em Guarani o que é o mito. Olha só, está definindo para nós o que é o mito. E as pessoas... É uma história contada ou algo escrito em que se conta para que as pessoas possam compreender, ter ciência disso e se aprofundar nisso, e que não se vê e não se conhece bem, e mesmo assim muitos acreditam naquilo. Já vamos entrar nos mitos, tá? Não saiam da live não, porque eu sei que às vezes é meio chato de ver essas partes, mas a gente precisa ver e vamos identificar vocabulário aqui. Já vou tirar aqui do lado os vocabulários, tá bom? Omembeu, aqui já está errado, teria que ser Omembeu. Omembeu miabate quera o anyeteguaanva rembiasaguaçu.
Então aqui fala assim, Omombe'u mi abate quera, anyetegua anvarembiasaguaçu. Então, contam aqueles próprios, aquelas próprias pessoas, né? As próprias pessoas contam algo que não é verdade, algo grande que não é verdadeiro. Então, tipo assim, algo mirabolante, tipo um mito sempre é algo mirabolante, né? Tipo assim, coisas que inimaginável eles contam. Isso que quer dizer, avatee aqui quer dizer as próprias, né? As próprias pessoas contam algo que nem elas mesmas acreditam, porque são coisas mirabolantes. Taha eha eva tupanguera poraquera. Então, tahae quer dizer ser, seja haeva qual for. Então, seja qual for quer dizer tahae haeva. Se vocês quiserem anotar, seja qual for, disse de tahae haeva. Tupanguera, sobre deuses. Tupanguera, então, sobre deuses. Poraquera, sobre fantasmas. Pora é fantasmas. Pora, assim. Mambaquera, idioguahaanva. Arretá ambueva. Mambaquera e idioguahaanva quer dizer animais em que não existem. Por exemplo, assim, tem uma das fábulas aqui do mito aqui que é o Teju de Aguá, que é tipo algo assim que não dá para acreditar, né? Então, tipo assim, Teju de Aguá fala aqui então de animais, os animais que não têm algo semelhante a eles. Arretá ambueva e muitas outras coisas. Então é isso que está falando aqui para nós. Eu vou só subir aqui e vamos identificar palavras aqui agora. Deixa eu só puxar aqui para baixo. Bem para baixo mesmo. Vão tendo paciência aí, porque a aula de hoje está boa para aprendermos. Deixa eu só tirar esses verdezinhos todos aqui que eu risquei aqui, para podermos ter uma aula bem legal. Então, agora sim vamos entrar na parte em que vai te ajudar bastante. Vamos ver aqui então. O que a gente vai fazer aqui agora? Vou jogar aqui um pouquinho mais aqui, já vimos isso. Depois eu vou montar, se vocês quiserem em PDF, eu mando para vocês tudo isso aqui que estamos escrevendo aqui, tá bom? Agora sim. Já ajeitei. Deixa eu ver como tá. Acho que ainda tá muito grande. Agora eu vou deixar menor e a gente vai fazer as letras grandes só aqui do lado. Bom, vamos identificar agora aqui palavras, tá? Tenha paciência um pouquinho só. Aqui. Já temos algo legal aqui. Mombe'u. Mombe'u. E é Mombe'u? Contar. Vou colocar bem grande aqui. Vou colocar, acho que, vamos ver se vai em 1000. Mombe'u, assim. Mombe'u, então, seria contar. Vou colocar aqui do lado igual a contar. Seria relatar, contar. Então, é Mombe'u. Tá dando para ver bem aí? Se não tiver, vocês vão falando aí. Então, aqui, Mombe'u, contar. Eu vou... não vai ter jeito mesmo. A lousa parece que está muito pequena. Então, mas vamos fazer aqui, depois eu aumento para vocês verem. Então, Mombe'u, contar. Se eu for falar conto, algo contado, seria Nye Mombe'u. Tem que sempre colocar o Nye na frente. Nye Mombe'u assim. Nye Mombe'u, que é algo contado. Então seria contos. Nye Mombe'u seria um conto, um caso, né? Uma história. Nye Mombe'u, uma história. Vamos ver outra coisa aqui. Nyeha'a. O que é Nyeha'a? Inclusive você consegue, por exemplo, conjugar o Nyeha'a, que quer dizer esforçar, 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 assim, esforçar. Então, Nyeha'a é esforçar. Aí você já sabe como conjugar. Eu me esforço, tu te esforças. Aí você vai falar Shea Nyeha'a, quer dizer eu me esforço. E por aí vai. Deixa eu só ver quem mandou mais aqui. Coloca no Instagram seus estudos de Guarani. Opa, uma boa ideia. Vou colocar sim. É que há tantas coisas às vezes que a gente acaba se perdendo um pouco. Mas eu vou colocar assim. Aimeche último ano a estudar Hanwa Paraguaipe. Aguijepe en ha pene Nyeha'a rupi. Ikatu
A porra não retata pichape guarani m umi o Paraguai pé. Legal. Está estudando no Paraguai. Medicina, nesse caso, né? No Paraguai. Muito legal. Che Guarani, Guarecô, Amon, Ijaú, Hakatu, Icatu, Animo Marandu. A Peixeite Boi. Respondendo a você, né? Peixeite Boi. Muito obrigado pelos seus comentários. Fico feliz. Então, estávamos aqui em Nheha'a, que é uma outra palavra que identificamos. Temos aqui também Anhete. O que seria Anhete? Anhete. Vou colocar assim, Anhete seria verdade. Olha só, verdade. Ou verdadeiro. Anhete. Que mais que temos? Deixa eu ver aqui. De rechar, essas coisas não vou identificar. Bom, vamos identificar essas 4 frases aqui. Olha só que aprendemos já e tiramos de proveito aqui do início do que fizemos. Depois vamos ver um mito e logo vamos falar mais um pouco e depois não vai ter, como eu falei, hora para encerrar essa live. A hora que todo mundo sumir da live eu encerro. Brincadeira, tá, gente? Mas é praticamente isso mesmo. Vamos lá. Então nós aprendemos aqui, falamos sobre... Deixa eu puxar para cá, né, que eu esqueci que eu tô aqui na imagem também. Eu acho que aqui agora vai estar melhor. Vou só enquadrar direitinho para não atrapalhar. Mombe'u. Então quando eu falo assim, eu conto, Shea Mombe'u. Shea Mombe'u, eu conto. Nye Mombe'u. Nye Mombe'u eu já não posso falar eu... Assim, porque esse conto seria como se fosse uma história. Deixa eu mudar aqui para a história, para não, assim, confundi-los. Então, história. Nhemombe'u, história. Você pode falar assim, Amombe'u, petein Nhemombe'u. Conto uma história. Ou Amombe'u tá. Quando eu coloco o tá no final, quer dizer o futuro. Então, Amombe'u tá, petein Nhemombe'u. Amombe'u tá, petein Nhemombe'u, vou contar uma história. Nheha'a. Então a pessoa fala assim, vou me esforçar. Tá. Sempre coloca o tá para dizer que vai. Ou se você fala eu me esforço, então você colocaria eu me esforço. E Anhete. Então você vai falar assim, Anhete hinapé. Anhete hinapé, quer dizer, isso é verdade. Anhete. Anhete picoere. Tem pessoas que falam assim, Anhete picoere. Então, Anhete picoere seria, é verdade isso? Verdade mesmo? Sério mesmo? Seria mais ou menos esta expressão. Bom, agora eu vou mudar aqui para a câmera, vamos conversar um pouquinho e depois eu já vou trazer contos de fadas, digamos, brincadeira. Muito bem, estou muito contente por vocês mandarem mensagens aqui, eu sei que está tarde e vocês estão aqui participando junto com a gente, isso é muito legal, estou muito contente por isso e quero agradecer muito a participação de vocês. Vocês não têm noção de como me ajudam quando vocês participam aqui e tudo mais e depois compartilham. E isso é muito impressionante e muito interessante para mim. Porque realmente eu me sinto... Eu digo assim que eu sou uma pessoa abençoada por conhecer vocês, por saber que vocês estão sempre nos ajudando e sempre dando esse apoio para nós. Muita alegria mesmo, muito contente e... Espero que esse humilde trabalho que estou fazendo aqui seja de grande ajuda e quero agradecer mais uma vez aqui ao Michel, né, que fez esse depósito para nós aqui. Deus te abençoe muito mesmo. Parece que não, mas toda essa contribuição que vocês fazem aqui nos ajuda a apagar uma luz, né? E a gente, assim digamos, sobrevive, né? E... Não estou aqui querendo colocar a minha dificuldade, nada disso. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Ainda mais quando a gente recebe um pix como esse, né? Digamos assim, dá vontade até de pular, né? Fico muito contente mesmo. Deus abençoe imensamente. Eu nunca imaginei que eu estaria onde estou hoje, com quase 12 mil inscritos. Tantas pessoas me elogiam. Isso para mim é muito gratificante. Vocês não têm noção de quanto isso é gratificante. E não é sensacionalismo, não. Porque eu venho... Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu venho de uma família que a gente passou por muitas dificuldades. Principalmente eu passei por muitos desprezos, dificuldades, humilhação, sabe?
Teve uma época que eu não me sentia ninguém. Eu achava que eu era com perdão da palavra, que eu era um merda. Eu não era ninguém, que eu era assim, digamos, um Zé Ninguém da vida. Eu achava que eu nunca iria pra frente e comecei a ficar deprimido. Tinha noites que eu chorava, falava, o que será de mim amanhã? Pensava e não via futuro. Teve um dia que, dentre desses tantos motivos, tantas dificuldades, eu tomei uma decisão e falei, eu vou para um lugar que ninguém me conheça. Ninguém me conheça. Eu peguei, tinha um celular, isso foi em 2008, novembro de 2008, do nada assim. Para vocês terem noção, eu trabalhava num lugar ali na fronteira, perto de Mundo Novo ali, entre Guaíra, Paraná, Saltos del Guairá. Eu morava em Saltos del Guairá e trabalhava num lugar em que me prometeram. Eu trabalhava no mercado antes e passou um rapaz lá e falou para mim, a gente vai abrir uma loja aqui de pneus, alinhamento, lá vende muito pneus, né? E falou assim para mim, vamos para lá comigo e trabalha lá, porque ele me conhecia, assim, de outros tempos, né? De alguns tempos a gente se conhecia. Ele falou, fica lá, ainda tá, acabou de reformar, a gente vai abrir daqui uns dias, mas aí você vai lá que você pode dormir lá, não sei o que, essas coisas. Eu falei, beleza. E aí naqueles dias o mercado também tinha cortado algumas pessoas e pediu se eu podia tirar férias, né? Eu falei, não, tudo bem, eu tiro. E aí, tipo, lá na época minha não tinha todo esse direitos de trabalho, essas coisas, então a gente trabalhava de domingo a domingo. Para vocês terem noção, eu trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite no mercado de repositor, todos os dias. Quando era no domingo ainda eu ia até às 3 da tarde, então era das 7 da manhã às 10 da noite e no domingo às 3 da tarde, até às 3 da tarde. Só tinha esse horário das 3 da tarde até o outro dia 7 da manhã para fazer minhas coisinhas e voltar novamente para o mercado. Aí ele falou pra mim que ia ser de segunda a sexta e às vezes de sábado, ia ser um horário bem flexível. Eu fiquei contente, falei, não, eu vou pra lá sim. E aí o salário que eu tinha, paguei a pensão que eu morava, falei, não vou pagar a pensão, nada. Então lá falamos pensão, né? Era um quarto que a gente pagava. E fui pra lá. Ele falou que viria e já ia trazer um dinheiro pra mim, eu tava sem dinheiro. E esse moço sumiu e não voltou mais. Eu fiquei uma semana lá, sem dinheiro pra nada, não conhecia ninguém na cidade, em Saltos do Guairá, tinha chegado recente lá, sem dinheiro algum, e lá nessa dificuldade. E a fome, não tinha o que comer, e eu não ia sair na casa dos outros pedindo o que comer, né? E tinha um pé de manga, eu me lembro até hoje disso, tinha um pé de manga ali atrás, carregada de manga, mas toda verde, nem a manga madurava. Quando a gente tem que passar por dificuldades é complicado, né? Mas passou essa época e passado todos esses momentos difíceis, eu um dia assim fazia arroz ali, comia só arroz tentando juntar dinheiro, era aquela dificuldade, muitas dificuldades, né? E aí um dia começou a aparecer outras coisas, outros trabalhos, comecei a vender, por exemplo, picolé na rua, não sei se alguém já vendeu picolé, carrinho de picolé na rua. Aí eu vendi essas coisas e começou as coisas a melhorarem, mas mesmo assim parecia que não tinha jeito, né? E aí um dia eu falei, eu vou para um lugar que ninguém me conhece, tomei essa decisão, ninguém soube, nem minha família, ninguém, e vim embora para Jundiaí. E aqui eu fui acolhido e comecei assim a minha vida, mas não foi do dia para o outro. Passaram-se mais ou menos 10, 12 anos e esses projetos começaram a nascer. E hoje eu vejo que valeu a pena ter tomado aquela decisão, estar aqui, conhecer tantas pessoas que eu era, digamos assim, pra dentro, não olhava nem pra cima, nem pra frente, sempre com aquela timidez total. E hoje eu consigo conversar com vocês que são como se fossem mais que irmãos, mais que amigos aqui no canal, porque isso aqui me dá energia fazer isso aqui, me dá ânimo, me dá coragem, me dá alegria estar aqui junto com vocês, tendo alguém para conversar aí do outro lado. Isso pra gente é muito bom. Então por isso que eu quero agradecer muito, e aqui seu trabalho é algo único, ajudando a manter viva a língua original da América do Sul. Oh, glória a Deus, hein? Fico muito feliz pelo seu comentário, isso nos anima muito a cada dia. E se formos contar histórias, temos tantas histórias para contar, né? Mas vamos voltar aqui às nossas aulas.
Muito bem, deixa eu pegar aqui então. Eu vou voltar aqui na câmera principal, senão vai aparecer outras coisas aqui e vai confundir você. Deixa eu achar aqui o que achei sobre... Aqui no Portal Guarani para ver se eu acho alguma coisa. Sempre tem bastante coisinhas aqui no Portal Guarani. Vai deixar abrir, não é? Vamos ver aqui. Ah, temos aqui 7 mitos. Então, em Guarani, como eu falei para vocês, nós temos 7 mitos. E aqui o primeiro, vamos ver aqui sobre Auaô, Tediu de Aguá. Vamos começar pelo Tediu de Aguá aqui. Eu tô quase achando todos pra gente entrar, tá bom, gente? Só tenha um pouquinho de paciência comigo. Ok. Deixa eu copiar sobre Tediu de Aguá, que é o filho primeiro de Queranaitaú. Então, vindo aqui. Aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. E... Opa! Não copiou, que coisa. Não copiou aqui Tediu de Aguá. Vou mudar de fonte para ver se copia aqui. Tá difícil achar aqui, mas eu vou achar. Espera só um pouquinho, gente. Vamos voltar aqui. Sei que tá tarde, mas eu tô gostando de fazer. Depois também a live fica gravada, vocês podem ver, né? De Aguá. É isso que dá não preparar as coisas, depois fica aqui igual louco procurando, né? Bom. Aqui, Tediu de Aguá, agora achei, agora sim. Agora sim. Opa, Tediu de Aguá. Aqui ainda conta, acho que quase tudo. Deixa eu só ver. Se conseguir achar aqui. Aqui saiu sim. Ah, tá prontinho. Já vamos entrar aqui na tela, tá, gente? Só mais um pouquinho só. Vou voltar aqui então. Achei. Pronto, agora sim. Eu não quis abrir a tela porque abre um monte de site e às vezes aparece aqui muitas coisas pequenas e pode confundir um pouco. Shembo Hara Shea Kebara no Shehata Hospital Veamos Shamba por Hape por 12 horas seguidas. E aí uma Guidê novamente. Onhetema Xangirum, que Deus te abençoe amanhã minha pobre de Jaratandero Bassá. Ah, vou tentar fazer outras aulas mais cedo, né? Hoje foi do nada assim. Vou tentar fazer um pouco mais cedo. Muito bem. Vamos ler só essa parte do Tediu de Aguá aqui. Depois eu já encerro também a live. Dormi um pouco também, né? Essa aqui ainda não é a que eu queria passar. Eu vou tentar achar aqui que eu queria passar, que eu tinha copiado ontem. Mas eu não lembro em que parte que eu copiei ela. Então o que eu vou fazer é dar Ctrl Z bastante aqui e vou achar ela aqui para nós. Depois eu monto de novo toda a aula aqui para nós. Eu tinha... Ixi, não vai voltar mais. Mas eu tenho aqui salvo.
achar aqui o Tedio de Aguá. Deixa eu só voltar aqui novamente. Logo, logo já acha e a gente já vai conversando, tá? Por que que hoje tá tão difícil assim de achar? Se ontem eu achei tão bem. Ah, acho que agora sim. Eu vou copiar inteirinho aqui também. Problema de dar problemas depois. Deixa eu só abrir aqui. Agora achei, agora sim. Opa, agora ficou chique, hein? Olha. Aqui inclusive tá com tradução. Olha isso, gente. Eu vou apagar as traduções para não ficar com essas traduções. Bom, eu vou abrir aqui e a gente vai... Opa! Vai colocar aqui do lado e fazendo aos poucos assim, uma por uma. Quase lá, deixa eu abrir aqui então. Agora tem, agora vai, que agora tá certo. Bom, então vamos voltar aqui à nossa lousa e vamos ver sobre a história, né, de Tau e Keraná, que eles tiveram 7 filhos amaldiçoados. E aí nós temos o primeiro filho deles, que eu vou copiar aqui agora para a gente ler. Aqui no título fala assim... Deixa eu só afastar para cá e ajeitar aqui. Colocar aqui uma letra alta aqui, 700, deixa isso. Agora sim, agora acho que vai ficar melhor. Se vocês puderem anotar... Porque daí eu não preciso estar copiando, a gente perde muito tempo, né? Então, se vocês puderem anotar, eu vou explicando. E se vocês quiserem anotar, se tiverem interesse de anotar, vai ser melhor, eu acho. Vou só colocar tudo em... Olha só que interessante. Vamos lá então ver sobre Tedio de Aguá. O que seria um Tedio de Aguá? Já vamos ver aqui. Tedio de Aguá é um mito guarani. E vai, Tedio, nesse caso, é lagarto. Tedio, lagarto, e Jaguá é cachorro. Então, se formos traduzir ao pé da letra, seria lagarto-cachorro. Lagarto-cachorro. Eu vou ler em Guarani, bem grande, bem rápido, e depois eu vou voltar traduzindo. E fala assim. Reteo de Jaguá Tedio tuixabape. Ha oguarecó pocõe de Jaguá acá. Oba hina... Tau Hakeraná Membu Upuque. Rete Tuixago e Negatui por Barete Uguarecova. Em outras fala até mais coisas, mas vamos voltar aqui o que falou. Rete Odiogua Umitediu Tuixavape. Rete Odiogua Umitediu Tuixavape. Quer dizer, o Rete é o corpo dele, Odiogua se parece, Umitediu, aqueles lagartos Tuixavape. Grandes, aqueles grandes lagartos. Então o corpo dele se parece àqueles grandes lagartos. Hauguarecó pocões de Aguaacá. Hauguarecó e tem pocões 7 de Aguaacá, cabeça de cachorro. Então ele é grande, o corpo dele parece um lagarto enorme, lagarto muito grande e tem 7 cabeças de cachorro. Cobarrina, este é Tau Akeraná. Tau é, que eu já falei para vocês que era do espírito mau. Keraná é a filha de Marangatu. Membu, Upuque. Esse Upuque quer dizer primogênito. Então é o primeiro filho de Tau e Keraná. Retetuixago e Nekatui por Bareteu Guarecova. Por ter o corpo tão grande, ele não consegue usar. Então Retetuixago, por ter o corpo grande, Daikatui não consegue, não tem condições. Oipuru, puru é usar. Oipuru Baretê. Baretê é força, o Guarecova, a força que ele tem. Então assim, ele é um lagarto enorme com 7 cabeças de cachorro. Muito grande. E por ele ser muito grande, ele não consegue usar a força que ele tem. E outros falam assim que ele é o deus das cavernas. Ele é o guardião das cavernas. Então ele fica nas cavernas
e ele protege as cavernas. Essa é a história do Tedil de Aguar. Agora vamos ver um outro aqui que vocês devem conhecer. Me falem aí se vocês conhecem alguma mitologia assim aqui no Brasil do Tedil de Aguar. Aqui, por exemplo, nós temos, eu só vou colocar aqui, um que são conhecidos de vocês. Eu vou copiar ele aqui, ó. É o quarto filho de Tauí-Queraná. Eu vou copiar até aqui porque está com a tradução. Então aqui. Aí vocês vão, a hora que eu colocar, acho que vocês vão identificar esse nome aqui. Deixa eu só ver. Eu vou organizar aqui. E já colar aqui. Esse aqui é um pouquinho mais longo, então eu vou dar uma ajeitada nele só para a gente ler aqui. Ele fala assim. Opa. Aqui temos alguns outros vocabulários que podemos aprender. Deixa eu só ajeitar tudo aqui. Deveria ter preparado tudo isso antes, mas como eu estava ao vivo em outra, eu vim direto para cá, né? Mas tá bom. Ok. Então aqui. Vamos ver se tá pegando aqui a minha lente. Tá pegando. Tá ótimo. Vamos lá então. Jaci de Aterê. Quem se anima a dizer o que é Jaci de Aterê? Vamos ver se alguém se anima a dizer o que é Jaci de Aterê. Quem se anima? Falem aí nos comentários aí se vocês sabem o que é Jaci de Aterê, se vocês estão participando ainda da live, já estão dormindo, já tá tarde, né? E eu estou aqui ainda fazendo live. Jaci de Aterê. Oima de Jotopata Xangirum. Então tá bom. Jaci de Aterê. Kobahina Tauha Keraná Membu Irunduha. Kobahina Tauha Keraná Membu Irunduha. Então este é Tau Hakeraná, Tau e Keraná, o filho de Tau, o quarto filho. Então Irunduha é quarto, Membu é filho, Tau e Keraná. Então este é o quarto filho de Tau e Keraná. Ok? Fala-se que ele é o quarto filho de Tau e Keraná. Komitai, esse menino, Uvaga e Shahessahovu, tem o olho azul. Deixa eu ler inteiro que é melhor. Komitai, Uvaga e Shahessahovu, Hasu Hakwarahu Mimbisha Inhakaranguessa Uju. Olha só que interessante. Esse menino tem os olhos azuis igual ao céu. Então, esse Jaci de Aterê, ele tem os olhos azuis igual ao céu, bem azulzinho. E como o sol, o cabelo dele é amarelo. Olha só, Aquarahisha. Então, aqui. Komitai, esse menino, Uvagasha, igual ao céu, ressa o olho dele, Rovu azul, Asu. Então, é bem azulzinho. Hakwarahu Mimbisha é igual ao brilho do sol. Kwarahu é sol e Mimbisha, brilho. Mimbi é brilho, então Mimbisha é igual ao brilho do sol. Inhacarangué, o cabelo dele, Sauju, amarelo. Então, Sauju é amarelo. Então, assim, igual ao sol, o cabelo dele é amarelo. Onwarrevo asadie putendadie onsen omosarambi boraihu. Onwarrevo asadie putendadie onsen omosarambi boraihu. Quando chega a sadie, lembre de asadie que é a sexta, né, que nós falamos. Quando chega ao meio da sexta, ao meio do dia, ao meio da tarde, ao meio da manhã, ndadie quer dizer quando Ndadia é como se fosse quando ele sai, tipo quando ele sai, porém, não é um porém, tipo um Ndadia é como se você tá falando assim, diz que quando ele sai, esse Ndadia seria diz que quando ele, diz que, seria mais ou menos isso um Ndadia, diz que quando ele sai, então seria um arrembo sadia pute, diz que onsen, então Ndadia onsen, sai, omosarambi boraihu. A espalhar amor, ou a... não sei se é espalhar amor, ou se é a espalhar no sentido bom ou no sentido ruim, porque tem coisas que a gente espalha agora, eu não sei aqui porque não tá bem, eu vou estudar melhor e na próxima aula a gente vai falar mais a respeito. Então, sarambi é bagunçar, né, ou espalhar, e boraihu, amor. Oje errece o pivo ou guatarra. Oje errece, fala-se dele, oje fala-se, rece dele, o pivo.
Opivo quer dizer pelado, nu. O guatarrá. Aguarecorra ipopeca aracá perrengue. Fala-se dele que ele anda nu e que tem na sua mão. Caaracá quer dizer. Caá é erva, iracá é um pedaço de pau, né? Um pedaço de pau de erva. Pé da erva, sabe a erva mate? Não sei se vocês já viram. Então ele tem um ramo daquilo lá, uma madeira daquela erva na sua mão. Perrengue é pedaço. Então vamos entender. O de fala-se, rece dele, o pivo, nu, que anda nu. O guatarrá que anda, ra, e o guarecorrá que tem ipope na sua mão, caá, erva, aracá, pedaço de ramo, um ramo da erva, né? Um pedaço da madeira da erva. Aqui está o perrengue, que quer dizer pedaço. Omeeva e chupê, omeeva que dá e chupê a ele, baequaita, sabedoria. É o que dá a ele, tipo, saber se expressar, essas coisas assim. Então eu acredito que ele sai espalhar amor porque, tipo, fala que ele anda pelado e não sei o que. Isso aqui seria, no caso do Brasil, eu acho que seria o Saci Pererê. Mas o Saci Pererê do Brasil é diferente a história, mas eu acho que é mais ou menos isso aqui, o Jaci de Aterê, né? Olha só que interessante, né? Então o que nós aprendemos aqui? Uvaga, céu, uvaga e chá como céu. Mimbi aqui, mimbi quer dizer brilho, né? Mimbi, brilho. Temos aqui o que mais? Opivo, opio pode ser também. Opio quer dizer pelado, né? De falar-se. Quando alguém fala assim, o de rec fala-se dele. Comenta-se sobre ele. Então o de rec seria isso. Comenta-se, fala-se sobre ele. E acredito que é isso, né? Vamos encerrar aqui também a live de hoje. Eu acho que já tem bastante tempo já que abrimos aqui também. Deixa eu ver quanto tempo já tem. Meu Deus, 1 hora de live já. Estou muito feliz por ter feito esta live aqui ao vivo. Assim que der eu vou entrando aqui ao vivo. E se vocês puderem vão também entrando aí, comentando. Espero que tenha ajudado vocês esta aula de hoje. Eu estou muito feliz por estar aqui fazendo parte junto com vocês desse projeto muito bom que é o Nuestro Guaraninha, Nhané Guaraninha, falamos assim, né? E quero contar com a audiência de vocês sempre que eu posso, se vocês puderem entrar lá, assistir, curtir, né, comentar e mais uma vez reforçar aqui, né, se vocês poder nos ajudar aqui, eu vou deixar mais uma vez aqui o meu, vou até criar aqui um texto aqui para que vocês podem me ajudar nessa parte do Pix, né, nos ajudar aqui, né, que vai ser muito bom para nós. É celular, eu vou criar um e-mail direitinho assim, é que às vezes quando lembra já foi, né, então eu vou deixar aqui assim, ó, vou colocar em vermelho aqui talvez, eu acho que vermelho fica melhor, deixa eu só mudar aqui. Se vocês sentirem no coração de vocês de nos ajudarem, de dar esse apoio para nós, vai ser muito bom para nós também, porque realmente irá nos ajudar muito. Não sei se dá para ver muito bem. Tá. Tem que deixar aqui mesmo. Deixar menor. Acho que tirar você daqui que daí não atrapalha. Ficou melhor. Para quem não sabe, eu toco clarinete também, né? Eu tenho um canal onde eu falo sobre clarinete, sobre instrumentos musicais, né? Na Congregação Cristã do Brasil, pela misericórdia de Deus, a gente fala assim. E sou feliz por estar lá e toco também esse instrumento. Então ele tá aqui, eu estava tocando ele aqui, né? E é isso, gente. Fico feliz porque vocês estão aqui participando com a gente desse canal, né? E que tem bastante curtidas aqui. Fiquei muito feliz, olha. Realmente muito bom. E aqui então eu deixei o meu Pix, né? Se vocês quiserem nos apoiar, nos ajudar nessa parte, ele está aqui, ó. É o número de celular. Aí, não quero que vocês entendam que eu estou fazendo isso para pedir dinheiro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Somente uma ajuda de custo, né? Que vocês puderem ajudar. E eu já agradeci bastante quem ajudou. Se não puder também não tem problema não. Não se sinta assim
envergonhado de participar não, tá? Participe, eu quero mais que vocês aprendam cada dia mais e mais. E pesha abenyan botita konyan de video, próximo video peja rechata nyan de jaranha erregua, vamos falar sobre a palavra de Deus, sobre várias coisas e espero que vocês estejam gostando. Eu queria que vocês comentassem para mim qual que é o melhor horário para vocês para que eu esteja fazendo live, né? Que eu esteja fazendo live para melhor, né? Assim a gente um horário melhor que todo mundo possa se ver, tudo mais, né? E quero agradecer aqui também a Isa Bispo, obrigado a você, professor, parabéns, fique com Deus. Você também, Isa, fique com Deus, a todo mundo que participou hoje, que Deus abençoe muito vocês, abençoe o final de semana de vocês. Se vocês tiverem alguma coisa, eu vou apresentar todos vocês na minha oração aqui também, para que Deus possa ajudar vocês no que vocês necessitam, né? Porque parece que não, mas a gente sempre necessita, não é? A gente sempre passa por dificuldades, mas a gente vai aprender muitas e muitas coisas. Aqui o Vanderlei comentou uma 10 aulas dessas eu morreria feliz. Vamos ter muito mais que isso. Acho que você morreria, brincadeira, em felicidade, né? Eu tenho muita disposição, como eu disse para vocês, em fazer as lives. É que muitas vezes, o que acontece? Como eu disse para vocês, né? Eu também, para viver, eu trabalho com outro serviço e que me toma muita minha energia, né? Eu tenho que ficar editando as fotos, os vídeos. E assim, muitas vezes eu não consigo... assim, fazer as lives muitas vezes, fazer aulas, tudo mais. Eu quero ficar mais ao vivo, que eu acho que é mais interessante a gente estar ao vivo. Eu vou depois pedir para vocês, se vocês querem participar da aula, participar na telinha aqui junto, tem um programinha que chama StreamYard, que dá para colocar até 5, 6 pessoas para aparecer na live, né? Junto, aparecer o rosto, a gente comentar tudo mais. Eu estou planejando isso também. Tem também um amigo que é da Argentina, que se tornou amigo, eu vou trazer ele para cantar. Ele canta em Guarani, nós vamos participar de uma live junto com ele cantando em Guarani também. Tá bom? Então quero que vocês não percam essa live. E das 20 às 22, opa, perfeito. Vou tentar fazer sim, pode deixar que vamos fazer, vamos nos encaixar aqui, vamos criar um cronograma certinho de programas para participar das nossas lives. A Peixe Lomitã aqui disse, nunca desista dos sonhos, muito obrigado. Isso mesmo, a gente não deve desistir, né? E eu vou encerrar aqui de verdade agora, porque já deu uma hora de live, né? A Peixe Lomitã, a penha botita com a cunha de video. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido de bom proveito para vocês. E reforçando mais uma vez, deixe os seus comentários, curtam. Se vocês puderem compartilhar com mais pessoas, compartilhe, que isso nos ajuda a crescer mais e mais. Estou muito feliz, eu nunca imaginei ter 12 mil inscritos no YouTube e estou alcançando os 12 mil inscritos graças a vocês. A Peixe Lomitã, a penha botita com a cunha de video, Rádio de Oexá PV. Fiquem com Deus, boa noite, vamos dormir.